Olá, meus amigos, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, né? E hoje nós vamos abordar o capítulo 19, o tema é Simão Pedro, Pedra e Pastor. Então nós vamos, como é de costume, né, iniciar o nosso trabalho por uma oração, e vocês podem ficar à vontade, se quiserem, para fechar os olhos. Jesus, Mestre querido, estamos aqui hoje novamente para mais um estudo de uma obra maravilhosa que aborda sobre os teus ensinamentos. Nos dê discernimento, nos dê concentração e foco para percebermos todos os ensinamentos e o aprendizado adquirido aqui se torne material para utilizarmos na nossa vida prática, para nosso melhoramento. Que assim seja. Então, meus amigos, esse capítulo, ele se baseia no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 1 a 25. Então, ela começa abordando sobre a natureza, as características da paisagem, do local, né? Como a gente já pode perceber nos capítulos anteriores, esse é o estilo dela, né? Passar para o leitor as características do ambiente de uma forma bem detalhada, bem realista, da mesma forma que ela descreve os sentimentos, as emoções, né, dos personagens. Então, esse capítulo, na verdade, ele é baseado em lembranças de Pedro, né? Tipo, as reflexões dele. Ele está divagando sobre acontecimentos, sobre fatos do seu relacionamento com Jesus. Ela começa narrando sobre o terceiro aparecimento de Jesus após o aparecimento, a crucificação, né? A sua morte. Ele fala que Pedro estava num barco, jogando a rede lá, pescando, né? Pegando peixes, e de repente ele ouve a voz de Jesus dizer assim: lança a rede para a banda da direita do barco e achareis peixes. Ele fica super feliz, automaticamente ele obedece, né? E se vê diante de uma incrível abundância de peixes. Aí fica super alegre, cheio de alegria. E observa lá do outro lado a presença de Jesus, se atira às águas, sem pensar, querendo encontrar, ficar perto de Jesus, né? Aí eles chegam lá, os outros discípulos, eles se reúnem com Jesus, ele fica lá com eles, vão assar os peixes, vão comer todos juntos, como faziam antes da morte de Jesus. Foi um momento de muita alegria para eles, né? Aí, a partir desse momento, Simão Pedro, ele escuta do mestre alguns questionamentos, né? E com voz suave, mas firme, Jesus pergunta a ele assim: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Aí, na primeira pergunta, ele estava empolgado ainda. Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: apacenta os meus cordeiros. Aí dá uma pausa e repete novamente. E quando pela terceira vez o mestre faz o mesmo questionamento e Pedro dá a mesma resposta, que sim, né? Ele se entristece, né? Porque ele imagina que Jesus colocava dúvidas sobre o seu sentimento para ir com ele, né? Mas de novo ele fala: sim, Senhor, tu sabes quanto eu te amo. Isso está lá em João capítulo 21, né? Então, naquela época, Pedro não entendeu, né? Mas agora, ele refletindo, o que Jesus estava querendo dizer, né? Só agora Pedro se dá conta de que essa coisa de apacentar ovelhas, que Jesus queria dizer, é que ele deveria conduzir, consolar, iluminar, levar esperança, alegria ao coração dos seus irmãos, sem arrogância, né? Aquela arrogância dos orgulhosos, sem julgar os irmãos, nada disso. E sim com sensibilidade, né? Esse apacentar, no sentido que Jesus queria dizer, era o de conduzir, né? Mas com sentimento, né? Com a compreensão de que eles eram todos irmãos, com humildade sincera, né? E tratar as pessoas conforme o seu estágio evolutivo, né? Isso para nós significa semear o bem sem aguardar recompensa, sem aguardar frutos imediatos, né? Porque a gente sabe que na maioria das vezes a recompensa é no outro plano, né? Então, gente, para nós pode parecer meio estranho, né, que Jesus tivesse perguntado 3 vezes para Pedro se ele o amava, né? Na época, o próprio Simão Pedro se entristeceu bastante. Ele pensava assim, que o mestre suspeitava dos seus sentimentos mais íntimos, né? Mas, gente, Jesus tinha plena consciência do carinho que Pedro e os discípulos devotavam para ele. Só que Jesus sabia também, né, que na caminhada de divulgação do Evangelho,
eles haveriam de enfrentar problemas, dificuldades, muitas lutas, muitas perseguições. E para que eles tivessem sucesso, era fundamental o amor pela causa, né? Pois somente assim eles teriam ânimo para perseverarem. Essa passagem foi muito importante para Simão Pedro. E se foi para ele, claro, foi importantíssimo para o cristianismo, né? Porque a gente sabe que Pedro, ele contribuiria muito para a divulgação do cristianismo. E foi por esse motivo, né, que ao interrogar Pedro por 3 vezes, Jesus deixa claro, né, que com amor as dificuldades seriam resolvidas. Esse processo todo foi necessário para que Pedro entendesse a responsabilidade que estava depositada nas mãos dele. Não era um privilégio, né, mas uma responsabilidade muito grande, que ele tinha que percorrer um caminho muito difícil, mas era um caminho de amor. Jesus, ele pedia a Simão Pedro aquela frase lá: Senhor, né, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. É uma coisa totalmente de abnegação, né? Então, gente, prosseguindo no texto, Pedro começa a relembrar o dia que Jesus foi preso agora, né? Aquele episódio que ele negou Jesus por 3 vezes seguidas, afirmando que não o conhecia. No texto diz assim: um peso terrível caiu-lhe sobre as têmporas inflamadas. Quis correr e gritar: não somente o conheço, amo-o também. Mas não foi possível fazê-lo. Ó céus, estava louco. Como podia negar o Rabi? Então ele sofria muito, porque continuou lembrando das palavras de Jesus, né? Jesus falou assim: negar-me-ás 3 vezes antes que cante o galo. Inesquecível fora a modulação da sua voz, está lá no texto. Achar impossível e caíra 3 vezes, embora o amasse. Sentia-se fraco, nunca porém se supunha fraco a tal ponto: trair, fugir, negar. E aí naquele mesmo momento, Pedro também se lembra daquele momento que depois da última ceia, que eles subiram lá no horto para orar, e que Jesus pediu para os seus discípulos, inclusive para Pedro, né, ficarem vigiando e orando enquanto Jesus estava lá, né? Só que eles, ao invés de obedecerem Jesus, eles foram dormir, né? Aí só agora, nesse momento que Pedro está refletindo lá, nesse momento de lembranças, de reflexões, é que ele foi entender. Orar e vigiar, né? Que nós devemos estar sempre preparados para as adversidades, porque elas vão vir. Que nós sofremos influência o tempo todo de espíritos, conforme a nossa afinidade com eles, né? Mas se nós orarmos, tivermos convicção da nossa fé, permanecermos nas boas obras, nós iremos estar mais sustentados, mais preparados, mais resignados, né, para essas situações, porque nós vamos sempre sentir a presença de Deus nos sustentando e nos dando forças para nós suportarmos tudo com serenidade, com tranquilidade. Então Jesus pediu para que eles orassem naquele momento, para que eles se fortalecessem, para suportarem melhor as adversidades, os problemas que iriam vir. Mas mesmo assim, mesmo Jesus pedindo, eles não fizeram isso, eles desobedeceram, né? Aí naquele momento de lembranças que Pedro estava lá, né, ele se arrepende disso, porque agora ele entendeu o que Jesus estava realmente querendo falando aquilo, né? E continuava lembrando de fatos passados, né? Analisava o que tinha acontecido e finalmente ele pensava e ao mesmo tempo ele entendia o sentido de tudo, né? A autora fala assim: ó, subitamente compreendeu tudo quanto antes não entendera, doçura e meiguice infiltraram-se no seu ânimo. De compleição moral severa, enérgico e terno naquele dia, tudo faria para manter-se assim. Na mente em festa, desfilaram aqueles quase 3 anos de convívio. Pareciam um curso que o mestre viera ministrar-lhes, a eles, discípulos ignorantes e simples. Então aí ele continua com as suas recordações, né? E lembra também do dia que Jesus o chama para segui-lo, né? Aí ele fala assim para ele: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele responde: dizem uns que tu és João Batista, outros afirmam que és Elias e outros que és Jeremias ou alguns dos profetas reencarnados. Então nesse pedaço aí do texto, né, evidencia que naquela época a ideia de reencarnação era normal para eles, né? Mas faltava um entendimento maior dos seus processos, né? E continuando no texto, Jesus perguntou assim: e tu,
quem dizes que eu sou? Para Pedro, né? Aí ele fala assim: eu afirmo que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, aquele que todos esperamos. No texto ela fala assim: era como se estranha voz falasse pela sua voz, por sua boca. Aí Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão Barfonas, porque não te revelou a carne nem o sangue. Eu te digo, Pedro, sobre esta pedra, esta verdade que acabas de proclamar, eu erguerei a minha igreja, a igreja da verdade e da revelação do mundo invisível. Porque não foste tu a falar, mas o Pai que está nos céus. E as forças do mal não prevalecerão contra ela, porque é a igreja da informação da verdade revelada. Então, gente, aqui nesse trecho, né, fica bem claro um momento, né, que se revela a mediunidade de Pedro. É importante destacar que essa frase assim, que Jesus fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, que está lá na Bíblia também. O que ela reflete, né? Ela reflete que a construção do cristianismo não está assentada na pessoa de Simão Pedro propriamente dito, mas na pedra, ou seja, naquele sentido de fundamento espiritual, que não se ergue, que não é de conceitos humanos, falíveis, cheios de defeitos, mas da fé, a fé raciocinada, né? Essa fé que a gente diz que é o alicerce da revelação de Jesus. E lá no livro da Gênesis, né, capítulo 17, item 28, fala exatamente isso. Ele fala assim, ó: a palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Então, gente, aí a autora continua falando das divagações de Pedro, né? Então ele agora se lembra dos momentos onde Jesus acalmava, apaziguava as discussões que eles tinham, né? As discussões entre os discípulos. E lembra especificamente de uma ocasião em que eles estavam discutindo entre eles quem era o maior, quem era o mais importante, né? E Jesus tinha dito assim: discutíeis? Perguntou o amargurado mestre. Isso está no texto, tá, gente? Da Amélia. Discutíeis qual dentre vós é perante mim o maior? Eu vos digo, porém, que o maior seja o servo de todos. Como lhe fora difícil antes daquela hora compreender as sutilezas de sua mensagem. Era de fato Cefas, Petra, calhau ou pedra, cabeça dura. Não possuía sutileza para as questões do espírito, rocha ou pedra, apelido que o mestre lhe dera, significaria que seriam tão firmes a sua fé e abnegação que se compararia à força e à rigidez da pedra. Mas aí ele duvidava, ela fala assim: não poderia afirmá-lo. Mas agora, todavia, aclaravam-se os painéis e as recordações ofereciam-lhe soberana lucidez. Então vocês viram, gente? Era naquele momento que Pedro abria sua mente, né? Tudo se tornava claro para ele. Agora sim que ele entendia tudo que Jesus tinha dito para ele, né? O significado que antes ele não entendia. E naquele momento ali que ele está lembrando um monte de coisa que tinha acontecido, ele estava finalmente entendendo. Aí o capítulo termina assim: dias depois viu-o ascender entre as lágrimas de saudade e da gratidão profunda. Desceu de Betânia a Jerusalém e foi apacentar os cordeiros do seu rebanho. Na casa do caminho, ou na estrada de Jopa, ou em Antioquia, no mundo mediterrâneo ou em Roma, a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade. Foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Então, Amélia Rodrigues, elas nos mostram, né, nesse livro, que os apóstolos, né, eles eram espíritos nobres, tinham muitas virtudes, mas, como todo ser humano, né, eles se deixaram levar pelas influências, né, dos costumes da época, as perturbações externas, e eles acabaram desviando o foco das suas missões, né? Mas, depois que Jesus ressurge após a crucificação, é que eles se deram conta mesmo da responsabilidade que eles tinham e seguiram os seus caminhos corretos, né? E é Pedro, né, que depois da negação, né, arrependido, é ele que simboliza o devotamento ao pedido do mestre
para apacentar suas ovelhas na sua mensagem de amor, né? Então a Amélia Rodrigues, ela diz no livro o seguinte, lá no finalzinho desse capítulo: a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade, o emérito missivista da arregimentação da fé e da esperança. Então, meus amigos, é muito bonito esse capítulo, né? Pedro foi um discípulo muito importante, né? Então nós podemos também, a gente, como ele, né? Podemos ser iludidos por coisas materiais, pelos costumes da nossa sociedade, ficarmos distantes da nossa programação reencarnatória, né? Assim como Pedro que negou a Jesus, mas depois, arrependido de tudo, ele conseguiu viver a existência de espiritualidade, conseguiu focar na sua missão e se recompor, né? E nós também, nós temos sempre chance de mudarmos, de melhorarmos, mas nós temos que fazer a nossa autoanálise sempre, né? Será que a gente também não está negando a Jesus? Será que nós não estamos nos desviando do caminho correto, que nos leva ao progresso, ao melhoramento, né? Sempre a gente tem que se autoanalisar para a gente poder voltar para o caminho certo. A gente sabe que se a gente procurar viver bem conosco mesmos, com os nossos irmãos, né? Nós vamos sempre ter ao nosso lado amigos para nos intuir, para nos ajudar a escolher o caminho do bem, para nos fortalecer, para nós prosseguirmos no aprendizado das dificuldades, no aprendizado dos erros. Então, gente, eu encerro nesse estudo aqui, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos, que esteja conosco durante toda essa semana, nos ajudando, nos fortalecendo. Muito obrigada pela atenção de vocês, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.